Olá, meus amigos, voltamos para o nosso quarto vídeo com os comentários acerca de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Chegamos finalmente às três últimas partes do livro, os três últimos livros de As Primaveras. O livro 3, ou o livro 3º, o livro 4º e o livro Negro. Interessante nós observarmos exatamente neste momento de As Primaveras. Olha só aquela dica que a gente deu, A epígrafe, a citaçãozinha lá no começo, indicando o tom que vai predominar em toda essa parte. Nós temos aqui o seguinte, uma frase, uma citação de Gonçalves Dias. Mas não aquele Gonçalves Dias que professa a idealização do índio, a idealização da pátria, a idealização da natureza. É um Gonçalves Dias triste, é um Gonçalves Dias melancólico, que na sua citação diz assim: nascer, lutar, sofrer, eis toda a vida. Aqui a lembrança, a nostalgia, o memorialismo está associado à dor. Aqui predomina um tom de pessimismo nas três últimas partes do livro. Um tom de pessimismo, um tom de melancolia, um tom de tristeza diante da vida. E é exatamente neste momento que o nosso grande Casimiro de Abreu se aproxima do Lord Byron brasileiro. É exatamente neste momento que a poesia de As Primaveras ganha um tom ultra-romântico, ganha um tom pessimista, ganha um tom gótico, ganha um tom dark, ganha o tom típico do mal do século. Lembrando, que Casimiro de Abreu faleceu aos 21 anos de idade, no frescor da juventude, como também faleceu Álvares de Azevedo, e era, de certo modo, relativamente comum você ter entre os jovens do século XIX um estilo de vida boêmio, um estilo de vida desregrado, que acabava culminando com a tuberculose. Essa doença que dizimava muitos desses jovens de maneira rápida e precoce, por conta muitas vezes dos hábitos, um tanto quanto boêmios que eles adotavam. Aqui eu queria destacar logo de cara, nesses três últimos livros, o livro 3º, o livro 4º e o livro Negro, o tema básico, o terceiro eixo temático, a tristeza da vida, e já aqui no poema de Lamartine, meu coração está cheio, quero chorar, que é a citação, a epígrafe que abre o poema intitulado Minha Alma é Triste. E eu selecionei alguns versos bem ao espírito byroniano, bem ao espírito ultra-romântico que marcam essa parte do livro. Minha alma é triste como a voz do sino, carpindo morto sobre a laje fria, e doce grave qual no templo um hino, ou como a prece ao desmaiar do dia. Se passa um bote com as velas soltas, minha alma o segue na amplidão dos mares, e longas horas acompanha as voltas das andorinhas recortando os ares. Observe aí o verso decassílabo nos quartetos, a serviço agora de uma poesia melancólica, de uma poesia em tom triste. E é exatamente nesse momento do livro, nas três partes finais, que nós observamos a idealização da infância e a projeção pessimista para o futuro, que seria exatamente essa retomada do Carpe Diem, Essa proximidade do fim, esse sentimento funéreo, esse sentimento triste, marcando um pressentimento, talvez uma ideia preconizadora de um fim precoce, de um fim triste, de um fim jovem, que é exatamente o que vai acontecer ao nosso Casimiro de Abreu. Olha aqui o poema Infância, que diz que o melhor período da vida é a infância, e com o passar do tempo, a tristeza vem chegando. Você vai se tornando um adulto, vai descobrindo a si mesmo, vai descobrindo a si no mundo, e esse sentimento de alegria idílica do passado dá lugar a um sentimento melancólico de tristeza. Observe, ó anjo da loura trança, és criança, a vida começa a rir, vive folga descansada, descuidada das tristezas do porvir. Ou seja, aproveite a infância, aproveite o idílio, brinque, divirta-se, porque à medida que você vai saindo da infância e entrando na vida adulta, que é esse porvir, que é esse futuro, você vai mergulhar na tristeza e na melancolia. Ó anjo da loura trança, a onda é mansa, o céu é lindo do céu, e sobre o mar tão dormente, docemente,
noite, deixa correr teu batel. Ou seja, deixe que o barco lhe leve. Aproveite o tempo que você tem, porque logo mais virá a velhice, o semblante vai se modificar, a graça vai ser perdida, o vigor vai ficar para trás. Exatamente dentro daquela proposta, de certo modo, bem parecida com aquilo que defendia o arcadismo, a estética literária anterior a essa, com a qual há um diálogo bem interessante nos poemas de As Primaveras de Casimiro de Abreu. Aqui, o poema No Leito, numa referência mais que direta, mais que imediata a Álvares de Azevedo, inclusive pela referência ao poema Se Eu Morresse Amanhã, de Álvares de Azevedo, que é epítelo exatamente aqui do poema No Leito, né? Eu sofro, o corpo padece e minha alma se estremece, ouvindo dobrar de um sino. Quem sabe a vida fenece, ou seja, a vida está acabando, eu estou no leito, pressentindo a chegada de La Belle Dame sans merci, a bela dama sem perdão, a morte. Né? Quem sabe a vida fenece como uma lâmpada no templo ou como a nota de um hino. A febre me queima a fronte, e dos túmulos a aragem roçou-me a pálida face. Mas no delírio e na febre, sempre teu rosto contemplo, e serena a tua imagem vela a minha cabeceira, rodeada de poesia, tão bela como no dia em que vi-te a vez primeira. Observe aqui a questão da mulher idealizada, observe a questão da sublimação da dimensão corpórea, da dimensão corporal, através da morte, né? É aquele velho binômio Eros e Thanatos, o binômio amor e morte. Observe que no romantismo a mulher é um ser distante, inacessível, idealizado, portanto não é uma mulher de carne e osso, é uma mulher de éter, é uma mulher etérea. E como atingir essa mulher etérea? Saindo diretamente do estado sólido para o estado de alma, para o estado gasoso. É a sublimação. Para você que estuda química, sabe exatamente o que é esse fenômeno. Aqui a sublimação no sentido metafórico é transpor, é transcender a materialidade e a fragilidade da carne na busca de atingir a mulher no plano superior, no plano ideal, no plano platônico, através da morte. Então esse binômio Eros e Thanatos marcou fortemente a poesia do nosso Byron brasileiro, do nosso Álvares de Azevedo, e está fortemente presente aqui nesses versos de puro goticismo, de puro darksismo, como você vê aqui, por exemplo, no poema, né, no poema intitulado Horas Tristes, que diz assim: eu sinto que esta vida já me foge, qual darpa um som final, e não tenho, como náufrago das ondas, nas trevas um fanal. Eu sofro e esta dor que me atormenta é um suplício atroz, e para contá-la falta lira as cordas e aos meus lábios a voz. Observe todo o tom de pessimismo, de melancolia e de tristeza que marcam a parte final do livro. E aqui, a última folha, o poema de despedida. É a despedida do livro, é a despedida da juventude, é a despedida da própria vida. Esse poeta que vem, né, celebrando o nacionalismo, celebrando o saudosismo da pátria, entra na religiosidade, entra no lirismo amoroso e termina nesse momento melancólico, nesse momento Byron, nesse momento gótico, nesse momento de fenecimento da carne, nesse momento de tristeza, que é exatamente o poema Última Folha. Meu Deus, meu Pai, se o filho da desgraça tem jus um dia ao galardão remoto, ouve essas preces e me cumpre o voto, a mim que bebo do absinto a taça. O veneno, né? Aqui é o golpe final, o final cut, o último corte com o qual o homem se despede da vida e do mundo. Feliz serás, como eu sofreres, dar-te-ei o céu em recompensa ao pranto. Vós o disseste, eu padeço tanto, que novos transes preparar-me queres? A doce virgem se assemelha às flores, o vento a quebra no seu verde ninho. Velai ao menos pelo pobre anjinho, pagai-lhe em gozo o que me dás em dores. E com esses versos tristes, melancólicos, nós concluímos a nossa leitura, a nossa observação do lindo livro de poemas As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Espero honestamente, sinceramente, que esses breves comentários sirvam de ajuda a vocês que estão enveredando pela leitura deste livro, que querem contemplar uma obra tipicamente romântica, de caráter legitimamente brasileiro, apesar das confluências europeizantes, das visões de mundo importadas, mas é a nossa tentativa de construção de uma identidade nacional. Com vocês, As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Um forte abraço, galera.